Fala galera, tô na área e hoje esse episódio tá muito especial de Riverdale, o episódio 10, antes do hiato na série, que a gente já sabe que só vai voltar agora com episódios novos só no dia 7 de julho. E gente, que episódio foi esse? Eu tô com uma cola gigante aqui, que é pra mim não perder nenhum detalhe importante pra falar pra vocês. Então deixa o seu joinha aqui, fica até o final que você não vai se arrepender. Esse episódio está bombástico, tá? E pra começar, eu vou falar da Sharon, tá? A Sharon, ela vai chegar lá toda animada no bosque dela lá, no bosque de Xarope de Bordo, com a Minerva, né, que é o novo casinho dela lá. A gente não sabe, não tem muito futuro isso não, mas é o casinho dela. E ela chega lá toda animada pra ver lá os recipientes, né, que é tipo uns baldezinhos que fica lá pendurado no tronco lá da árvore, pra ver o xarope lá de bordo. E quando ela olha, meu amor, simplesmente os baldinhos, o recipiente está vazio. E ela tem simplesmente um chilique, tá? E o que acontece? O Iron, tá? Ele, tipo assim, ele dá uma perdoada lá no Red, porque no último jogo, o Iron deu um chute lá na bunda do Red, tá? E assumiu o time. E o Red ficou muito possesso. E o que ele fez? Ele sentou lá na arquibancada e assistiu o jogo com o casaco dos Bulldogs, tá? Mas aí o Iron perdoou ele e falou assim, ó, tu vai ter que fazer uma coisinha aí pra mim, tá? Vai ter que fazer uma tarefinha aí suja, tá? Um serviço bem sujo pra mim. E tu vai ter que conseguir lá os bosques dos Blossom lá, tá? E o que ele faz? O Red, claro, eu faço qualquer coisa pra você me perdoar. Ele vai lá na mansão dos Blossoms, tá? E leva flores pra vovó Blossom, tá? E faz ela vender os bosques de Xarope de Bordo pro Iron. Sente essa bomba, tá? E quando a Sharon fica sabendo, meu amor, ela fica simplesmente completamente enfurecida. E fala, você não tinha que ter vendido nada, não tem que vender nada. E a avó dela tenta convencer ela, porque tem uma maldição e tal, pai bola, não sei o que, sei lá. Ela simplesmente rasga o contrato, taca fogo no contrato, tá? E aí, quando o Iron tá lá com o Red, simplesmente comemorando essa vitória, meu amor, ela entra linda e poderosa e fala assim, olha, meu amor, eu já declarei a minha avó maluca, doida, há uma década. Então esse contrato que vocês têm não vale de nada, só pra vocês ficarem sabendo, tá? Eu já até rasguei. E sai bonitinha, linda, maravilhosa. E o Iron fica ali com aquela cara, o Red fica, né? Mas o Iron, ele já tem um planinho na manga, tá? Que é o seguinte, calma aí que eu já vou falar pra vocês, tá? Ele simplesmente, ele manda explodir, isso mesmo, explodir a prisão dele mesmo. Pra quê? O que ele quer? Ele quer que a galera lá, os presos, invadam a escola de Riverdale. Eu já vou falar com vocês o que tá acontecendo lá já já. Mas ele explode e foge a galera toda lá. Inclusive, quem foge também é a Penelope Blossom, o Charles, o Tiki e o tio Duarte, tá? Que eles também estão todos lá nessa prisão. Todos eles fogem, meu bem. É isso mesmo que vocês escutaram, tá? E o Ed, o que acontece? Já que ele não conseguiu, que deu errado o plano dele de comprar o bosque, ele vai lá no bosque dos Blossoms e atia fogo em tudo. É isso mesmo, atia fogo em tudo. E nisso, meu amor, enquanto tá lá o negócio tocando fogo, enquanto tá lá a prisão que já explodiu lá o muro lá, né, e já fugiu um bocado dos presos, a Penélope entra na mansão. Aí a Sharon tá, ué, mamãe, bebê. Ué, ó, os bosques tá pegando fogo, vamos, chega na janela pra gente ver. Elas chegam lá, o bosque tá pegando fogo, e ela fala assim, olha, depois de ter uma cena lá bizarra, que ela fala que alguém tem que ser sacrificado, alguém inocente tem que ser sacrificado, e a Minerva mete o pé de lá, pra poder o quê? Pra poder a maldição não acabar com a maldição. Elas falam assim, ó, deixa ela embora. A gente tem que rezar pros ventos levarem o fogo pro outro lado. E aí a Penélope, a Sharon e a vovó Blossom começam a rezar lá. Não é que o vento leva mesmo o fogo pro outro lado?
Isso mesmo. E aí só pega fogo numa parte do bosque. E o Iroh já acende ali aquela oportunidade. Eu duvido nada que a Sharon vai vir correndo vender esses bosques pra mim. Já tomou prejuízo, né? Vamos ver o que vai acontecer. O Art, gente. O Art. O general dele lá, que é o cara lá, que é o superior dele, chega lá na casa do Art e tal, tem um desenrolo lá, e ele fala assim, ó, eu quero que tu receba uma medalha aí de honra, tal, por uma missão que ele fez lá. Tá? Só que o Art não aceita, ele fala, não acho certo aceitar essa homenagem por causa dessa missão, pai, bola, bebê. E há uma investigação ali, tem uma coisa assim muito mal explicada com esse general aí, e o Art começa a suspeitar das missões que o general dele ordena, tá? Tem alguma coisa aí de muito errada nessas missões, alguma segunda intenção, a gente ainda não sabe qual que é, mas ele já tomou ali já uma briga com o Art e tipo assim, ó, se você não aceitar, se eu não vou te transformar num herói, pode ter certeza que tu vai ser transformado num vilão. Vamos ver o que vai acontecer, porque a gente ainda não sabe, né? E o que acontece? O Art e o Kevin, eles vão receber os pais numa noite lá de pais e mestres, né? Que eles vão conversar com os pais sobre os planos da escola, de ensino e tal, vai mostrar a escola pros pais e tal. E nesse momento, a luz acaba. Aí o Art fala, deve ser lá o disjuntor, um fusível, alguma coisa assim, e vai lá ver. Quando ele chega lá e vê que o cadeado lá do disjuntor tá aberto e tal, um cara lá, um dos presos que o Iroh lá libertou, né, explodindo lá o muro, né, ataca e eles têm lá uma luta corporal lá, o Art se dá bem, claro, mas de repente quando o Art vai ver, a escola tá toda invadida lá pelos ladrões lá, aí um dos ladrões, dos presos lá, dois dos presos lá, chega na salinha onde tá o Kevin e os pais, ele rende o Kevin, manda todo mundo tirar celular, relógio, cordão, tudo, botar numa bolsa que ele vai levar, só que o Art chega e domina um dos presos, tá? E aí fica tudo resolvido, eles trancam a escola lá, inclusive o tio do Art, que tá lá na escola também, ajuda a levar todo mundo pra delegacia e tal, e acaba sendo tudo bem, tá? E, deixa eu ver aqui, tá? Gente, é uma cola muito grande. E é isso aí que acontece, tá? Agora, Verônica. Cara, a Verônica, ela simplesmente está lá linda, bela e maravilhosa na nova joalheria dela, lá em Riverdale, e ela recebe um envelope do Chad, né? O marido dela, macabro, podrezinho, né? Super abusivo. E ela pensa que é os papéis do divórcio. Quando ela abre, não tem papel nenhum, meu amor. São fotos dela e do Art juntos. Isso mesmo. E aí, o que ela resolve? Ela resolve ir até Nova York e resolver essa história. Pegar logo, fazer o Chad logo assinar esses papéis. E pronto. Quando ela chega lá, na casa dele lá de Nova York, ele tá recebendo ela com um jantar super romântico e tal. E ela meio que ficou meio envolvida lá, né? Porque afinal de contas ela já foi casada com ele, né? Eles também tiveram momentos felizes. E ele convence ela a ter uma noite assim de despedida, né? Ele fala pra ela que já assinou os papéis e acaba convencendo ela sobre isso. E nessa conversa aí, rolou uma situação há anos atrás que eles tinham ido pra uma festa, a Verônica e o Chad, e eles tiveram uma briga muito feia. E nessa volta eles pegaram um helicóptero pra voltar pra casa. E ela, nessa briga tão feia, ela acabou desejando que ele morresse. E nessa ocasião o helicóptero caiu. A partir daí, ela começou a se sentir culpada por ter desejado a morte dele e ter acontecido esse acidente. E o que acontece? A partir desse momento, ela começou a ficar com ele por pena, né? E por culpa, né? Por ter desejado que ele morresse e ter acontecido esse acidente onde eles quase morreram mesmo. E nesse jantar aí de despedida, ela acaba falando, você não teria cometido esse acidente de propósito, não é? Ele falou, claro que não. Mas tudo indica que sim, tá? Ele é meio macabro, ele é meio nojento. E tudo bem. No dia seguinte, quando eles acordam, ela vai pegar o papel do divórcio, os papéis não estão assinados coisa nenhuma. Ela fica possessa, tiririca, falou, você me enganou. Você simplesmente falou que já tinha assinado e me enganou. E aí ele fala pra ela assim, olha,
eu fiz uns negócios aí meio fora da lei, tá? E agora a gente não pode se separar. Porque ela pode denunciar ele e ele pode denunciar ela, porque ele fez negócios errados, duvidosos, tá? Usando o nome dela, usando a joalheria dela, tá? E agora ela não pode terminar com ele. E aí ela acaba ligando pro Art, avisando que vai ficar mais tempo do que ela previa. E o Art, é claro, não gosta nem um pouquinho e fala pra ela, boa sorte aí, divirta-se, tá, meu bem? Não gosta nem um pouquinho. E a Verônica, coitada, fica sem ter o que falar, né? Até porque ele nem queria que ela fosse, mas, meu filho, ninguém segura a Verônica. E ela simplesmente, quando ela decide uma coisa, ela vai lá e faz. E foi o que ela fez. Ela foi tentar resolver a situação. Mas não deu certo. Vamos ver o que vai ser da Verônica, né? Beth, gente, ai, tá chegando os momentos mais tensos, tá? Desse episódio 10. O Glenn, que é aquele carinha que ela começou a namorar do FBI lá em Nova York, ele fala pra ela que ele tá escrevendo uma tese sobre os Blossom. E aí, meu amor, a Beth não fica nem um pouco satisfeita com isso. E ela fica muito tiririca com ele. Aí ele fala, mas a gente tá se divertindo, não tá? E aí ela vira um tapão na cara dele e fala, acho que você responde a tua pergunta, né? E simplesmente sai. E aí, o que acontece? Ela tá lá na casa da mãe, né, da Alice, ela tá em casa, né? É a casa dela. E aí, a Alice recebe uma ligação da escola lá, dos gêmeos. E depois elas estão sentadas conversando com eles, por quê? Um dos gêmeos, o menino, ele simplesmente empurrou um coleguinha lá, o coleguinha foi parar no hospital, quase que quebrou lá a parte do corpo lá, não lembro se foi o braço ou a perna, sei lá. E aí a Alice e a Beth estão conversando com eles, né? E falando porque isso foi errado, né? O coleguinha se machucou e tal. E ele simplesmente fala, porque fulano de tal falou que a minha mãe tá morta. Por isso que ele fez isso. E eles não esboçam, assim, nenhum tipo de arrependimento. A Alice simplesmente, meu bem, fica com aquela cara de... Gente, eu tô chocada. É a Alice e a Beth. Não tem nenhum tipo de arrependimento. Meu amor, mas pra mim é o sangue ruim, tá? De serial killer falando mais alto com essas crianças. Não sei o que vai ser dessas crianças ainda, mas a gente tá de olho. Pena que a gente só vai poder conferir mais no dia 7 de julho, tá? E aí, mais tarde, a Alice e a Beth estão lá organizando uma festinha de aniversário para os gêmeos. De repente, alguém chega. E aí, a menininha vai lá, abre a porta. Quem está na porta? Meu amor, o Charles e o Tiki. Que isso? Ninguém entende nada. A Beth simplesmente... Ele fala, mãe, cheguei, simplesmente assim... Olha, com aquela cara de pau, aquela cara mais mal lavada. E eles se sentam lá na mesinha com os gêmeos. Cada um tira uma arma e bota em cima da mesa. A Beth simplesmente olha assim, eles estão armados. E aí a Alice fala, vamos continuar o que a gente estava fazendo, seja lá o que foi isso. E aí, o que o Charles faz? Simplesmente ele fala que ele, a gente vai se casar, eu e Tiki, tá? E depois a gente vai embora, ser feliz pra sempre, blá, 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 blá. Inclusive, a Beth, ela até esboça uma, mas você não tem nenhum pastor. E aí é que a Alice fala, não, mas o Charles conseguiu uma licença para que eu possa casar os dois, tá? Ele queria casar em casa, né, no lar do Ocilar, junto com a família, aquela coisa assim, gente, muito macabra, né, muito chocante, tá? E aí, na hora que a Alice tá lá naquela cerimônia de casamento, meu amor, quem chega? Gente, o Glenn chega. E vocês sabem que o Glenn e o Charles, eles já se conheciam da época lá de faculdade, da época que estavam estudando lá pra FBI e tal. Eles já se conheciam. Então, meu amor, o Charles já olha assim e simplesmente ele, já apontou a arma pro Glenn. E o que acontece? Ele pega, aponta a arma pro Glenn e fala assim, a gente vai fazer uma brincadeira, uma brincadeirinha. E aí... Qual é a brincadeira? Meu alfinete na almofada? Gente, calma aí. Deixa eu ver aqui, porque, gente, é muita loucura mesmo. Alfinete na almofada, é isso mesmo. É tipo assim, é uma brincadeira de ficar espetando o alfinete naquelas almofadinhas de costureira. Que a costureira... Então, simplesmente. Só que quem é a almofada? Quem é a almofada nessa história? O Glenn. E o que é o alfinete? É uma faca. E aí o Charles, ele simplesmente assim,
o Blossom mais novo é que tem que espetar a almofada. E quem é o Blossom mais novo? A gêmea, menininha, bonitinha, por 3 minutos. É a mais nova. E aí, o Tic dá a faca na mãozinha dela e quando ela vai pegar, a Beth interrompe imediatamente. Charlie, a gente não pode fazer isso. Isso vai marcar a vida deles pra sempre. A gente já é marcado, a gente não tem mais jeito, mas eles ainda têm jeito. E aí ele fica muito assim, doido, pensando e tal, meio assim, meio na dúvida e tal. E ele fala assim, então tá bom. Então, mas quem vai ter que fazer isso então vai ser você. E aí a Alice manda as crianças subirem e a Beth assume o negócio. E aí a Beth chega pra pertinho do Glenn e fala assim, ó, confia em mim. Só isso. Ela vai, enfia a faca no Glenn. Cara, o Charles, não acredito que ela fez isso. Ela vai, taca a faca no Tic. A Alice se engaveta lá com o Charlie. E, meu amor, uma confusão danada. Acaba que a arma acaba pegando, atirando no próprio Charles, tá? A Alice fica meio arrasada. Mas ele fica bem mal, vai pro hospital, fica muito mal. Mas ainda tá vivo. O Tic, eu espero que já esteja descansando em paz, finalmente, né, gente? Não é possível que ele não tenha morrido. A gente não tem ainda a confirmação. Mas acredito eu que ele já passou dessa pra melhor. E o Glenn foi superficial, porque a Beth, ela já sabia exatamente onde ela ia ficar a faca. Então ela enfincou num lugar que não atingiu nenhum órgão vital. Foi totalmente superficial, ele foi pro médico e já está bem, tá? Mas tá no hospital, mas está bem, tá? E a última aparição da nossa querida Beth nesse episódio, tá? É o seguinte, ela se disfarçando de caminhoneira e indo investigar o desaparecimento da Polly. Essa é a nossa última cena e nós não sabemos o que aconteceu. Chupa essa manga, tem muita coisa pra acontecer nesse episódio 11 a partir do dia 7 de julho, gente. Eu já estou me coçando. E finalmente nós chegamos ao nosso núcleozinho do Jughead Jones. Gente, finalmente, depois de muitas assim insinuações e tal, o Jug e a Tabitha acabam se beijando. Eu confesso pra vocês que odiei, porque pra mim, Jug e Beth é o casal perfeito. Mas eles sim se beijaram e tal, ali no momento que eles estavam dançando lá no Pops, mas já acertaram tudo e são só amigos. Já deixaram claro que são só amigos. E aí, o cara lá dos livros, o cara lá da editora, ele simplesmente liga pro Jug e fala assim, olha, seu livro vai ser publicado, mas você tem que terminar esse livro, tá? Termina o livro que teu livro vai ser publicado. E o que acontece? O Jug, ele tá com um bloqueio lá de escritor, mais uma vez. E lá em Nova York, quando ele teve um bloqueio desse, o que ele fez? Ele usou uma espécie de cogumelo alucinógeno, né? Meio louco lá, meio doido lá, tá? Pra poder desbloquear a mente dele, e desbloqueou, e ele conseguiu escrever o livro. Então ele resolve ir atrás desses cogumelos alucinógenos. Ele liga lá pro fornecedor dele, de droga e tal, e acaba comprando. E ele pede ajuda da Tabitha, pra Tabitha tipo, ficar de olho nele, ajudando ele, enquanto ele estiver lá meio loucão, meio doidão. A Tabitha no início, ela nega lá, mas depois ela aceita cuidar dele e tal. E ela vai lá e cozinha os cogumelos e coloca num hambúrguer lá pro Jug, dá pra ele comer e tal. E quando ele tá lá muito doido, muito louco, muito alucinado, ela vai lá e prende ele com uma algema, prende ele na mesa. Fala, então se você tá doidão, é pra você escrever, então você vai escrever. E algema ele lá, só que ela vai embora. Ele tá lá no bunker, lá no meio da floresta, né, vocês sabem. E só que o erro dela foi ter ido embora. E aí, no auge da loucura lá, ele começa a ter alucinações com aquela antiga namorada dele lá de Nova York e com a Beth ao mesmo tempo. Então aparece muitas cenas muito louca, muito doida lá, da Beth desprendendo ele e dele lá se beijando, a Beth lá ainda com o rabinho de cavalo dela de antigamente. Uma alucinação muito doida lá e tal, e passa. E aí, quando ele acorda lá na cama, lá, ele levanta, doido, ele olha lá na mesa, o livro dele tá terminado, o manuscrito está lá bonitinho. E, de repente, aparece uma luz branca lá na portinha, na entrada lá do bunker. E aí, meu amor, simplesmente, a Tabitha, quando chega lá no bunker, cadê o Jughead? O Jughead sumiu. O chão está cheio de gotas de sangue.
A algema, gente, a algema está fechada, não está aberta, a algema está fechada em cima da mesa, ensanguentada. O manuscrito também está sujo de sangue e o Jughead desapareceu. O que será que aconteceu com o Jughead? Será que ele foi abduzido pelos Homens Mariposa? Meu Deus, não sei o que aconteceu, mas a gente vai voltar em julho com todas as novidades. E vocês vão ficar aí morrendo de saudade. E eu também. E eu fui e eu volto.